E o atacante Anderson Talisca quer voltar ao futebol brasileiro em 2026. Será que existe alguma possibilidade do Corinthians disputar a contratação do jogador? Volante Maicon surpreendeu e mudou o discurso sobre as suas intenções de querer permanecer no Corinthians ou não na próxima temporada. E o calendário do Timão nesse mês de novembro, teremos 4 jogos em casa e apenas 2 fora pelo Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o calendário do Timão nesse mês de novembro. Apesar da data FIFA, serão 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 4 deles dentro de casa na Neoquímica Arena. A temporada 2025 já está caminhando para a sua reta final. Entramos no penúltimo mês do ano e a partir de agora todos os jogos serão decisivos. Apesar que no Campeonato Brasileiro, cada partida, desde a primeira rodada até a sua última, que é a 38ª, todos os jogos são decisivos, mas absolutamente, quando as partidas finais começam a chegar, absolutamente que o sapato vai apertando ainda mais, digamos assim, ainda mais um Corinthians que tem como objetivo, primeiramente, eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Então vamos lá para o calendário do Timão nesse mês de novembro. O Corinthians enfrenta o Grêmio no dia 2 de novembro, domingo, jogo das 16 horas na Neoquímica Arena. Na próxima quarta-feira, dia 5, o Timão enfrenta o Bragantino fora de casa. Depois, no dia 9, novamente na Neoquímica Arena, às 16 horas, o Timão recebe a equipe do Ceará. E aí vem a data FIFA a partir do dia 10. E o Corinthians receberá o São Paulo no dia 19, em uma quarta-feira, na Neoquímica Arena. Depois, no dia 23, o Corinthians vai até Belo Horizonte enfrentar a equipe do Cruzeiro. E aí já poderemos dizer aí que será um teste para as semifinais da Copa do Brasil. E o Corinthians encerra o mês de novembro no dia 30 na Neoquímica Arena, recebendo a equipe do Botafogo. Então o Corinthians jogará contra o Grêmio, contra o Ceará, contra o São Paulo e contra o Botafogo na Neoquímica Arena nesse mês de novembro. Absolutamente tem que tentar vencer o máximo possível para tentar subir na tabela da competição. A minha opinião quanto a esse calendário do Corinthians desse mês de novembro é a seguinte. Bom, são ainda 8 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. 6 rodadas serão feitas nesse mês de novembro. E o Corinthians, nesse mês de novembro, serão 4 jogos dentro de casa. Então estamos falando de 12 pontos que o Corinthians vai disputar dentro da nossa casa e outros 6 pontos fora de casa. Ao meu ponto de vista, o Corinthians tem totais condições de vencer a equipe do Bragantino jogando fora de casa, e contra o Cruzeiro será uma grande oportunidade do Corinthians demonstrar que vai para essa semifinal com totais condições de chegar à grande final. Então, o Corinthians tem extrema necessidade de vencer o máximo possível, claro, primeiramente falando de se livrar de uma vez por todas de qualquer possibilidade de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e claro, por que não, pelo Campeonato Brasileiro mesmo, tentar aí algo visando a Libertadores do ano que vem. Então, um calendário favorável, visando absolutamente que a maioria dos jogos serão em casa, e é tentar vencer o máximo possível. E agora vamos falar sobre as declarações do volante Maicon, que meio que mudou o discurso e agora fala que tem a intenção de permanecer no Corinthians. O Maicon vive momentos de incerteza com a camisa do Timão. Incerteza não dentro de campo, e sim futuro, como que ficará a questão do Maicon a partir do início de 2026. O jogador que voltou para o Corinthians no início de 2022 devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, tem contrato com o Timão até o final dessa temporada. Algumas semanas atrás, o Maicon foi perguntado se ele gostaria de permanecer no Corinthians e ele lançou que
Gostaria de ver como o Corinthians vai ficar. Tivemos momentos turbulentos, politicamente falando, para depois pensar nisso. Só que algumas semanas depois, o discurso mudou. Por quê? Ele deu uma entrevista ao GE e acabou falando que quer permanecer no Corinthians. Vamos para as palavras dele. Eu tenho a intenção de permanecer e o clube tem a intenção que eu fique, mas é uma situação complexa ou envolve muitas partes e situações. A gente tem conversado para que a gente consiga encontrar um bom momento para todo mundo. Por tudo que eu já vivi e principalmente por esse ano, desta retomada do bom futebol, isso me anima bastante. Pode acontecer, como não pode. Infelizmente não depende só do Maicon, nem só do Corinthians. Então, absolutamente que o Maicon está falando do Shakhtar, o Corinthians deve quase 7 milhões de reais ao Shakhtar, inclusive está no caso a Corte Arbitral do Esporte. Então estamos falando de dificuldades gigantescas para a permanência do Maicon no ano que vem, mas o jogador que algumas semanas atrás meio que já falava em ir embora, agora está dizendo que quer ficar, absolutamente que podemos dizer que ele mudou o discurso. A minha opinião quanto a essas palavras do Maicon, que agora fala que quer permanecer no Corinthians, é a seguinte. Primeiramente, me surpreende. Por quê? Porque algumas semanas atrás, o mesmo Maicon dizia que o momento político, o que o Corinthians viveu, politicamente falando, muita turbulência, que teria que analisar sobre a permanência. E essas palavras dele foram recentemente, mais precisamente no dia 18 de outubro, quando o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0 com um belo gol marcado por ele. Vamos lá. Primeiramente, a permanência do Maicon, ela é tratada como algo muito difícil. O futebol dele evoluiu, o Shakhtar está de olho. O Corinthians deve para a equipe do Shakhtar cerca de 7 milhões de reais, está na Corte Arbitral do Esporte. A qualquer momento o Corinthians pode ser condenado a um transfer ban pelos empréstimos do Maicon, apesar de ele ter vindo inicialmente gratuito pela cláusula dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Depois o Corinthians teve que pagar pela permanência dele e até essa cláusula entre Rússia e Ucrânia que pode até facilitar uma permanência dele, já que a FIFA prorrogou até o final do ano que vem, que é nada mais nada menos jogadores suspenderem seus contratos com clubes, clubes da Rússia e também da Ucrânia. O Maicon quer ficar? Ora parece que sim, ora parece que não. É uma situação complicada, é um Corinthians que temos muitas dúvidas em relação a 2026. Se vocês me perguntarem, capitão, você gostaria que o Maicon ficasse? Eu gosto do Maicon, gosto do estilo de jogo dele, ele tem um estilo que marca e também distribui bem o jogo, só que eu também penso nos jovens, André Luiz, Gustavo Bahia, o Thomas Lisboa, que treina com os profissionais, jogadores da posição, com o Maicon podem perder espaços, então é uma situação complicada. Na minha visão, eu acredito que o Maicon não fica. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar de um assunto que acabou, digamos assim, viralizando, muitos questionando, muitos perguntando sobre Anderson Talisca. O que está acontecendo? Por que nas últimas semanas o Anderson Talisca acabou tendo seu nome ligado ao Corinthians e muitos, de repente, imaginando uma possibilidade do jogador se transferir para o Corinthians na temporada 2026. Vamos lá. Primeiramente, parece que todo final de temporada, toda a janela de transferências, aliás, sendo a do final da temporada, que é quando terminam os campeonatos no mês de dezembro, e até a janela do meio da temporada do futebol brasileiro, o nome do Anderson Talisca sempre surge no Corinthians. Primeiramente, é um jogador que já declarou que quer jogar no Timão por diversas vezes, é o sonho dele, e o Talisca, vira e mexe, como eu disse, surge o nome dele. Ele tem seu nome ligado ao Corinthians. O que aconteceu dessa vez? Primeiramente, o ESPN trouxe uma informação que o jogador que está no Fenerbahçe da Turquia quer deixar o clube turco e voltar ao Brasil no ano que vem. Anderson Talisca, que atualmente está com 31 anos, não quer mais permanecer na Turquia. Pelas informações, ele está incomodado por lá, com o momento do time e também com a saída do José Mourinho, treinador português, que foi o responsável pela ida dele para a equipe do Fenerbahçe. E também, pelo que se diz de bastidor, é que o Talisca acredita que o seu estilo de jogo, o seu futebol não está se encaixando na equipe turca, então ele tem o desejo de sair.
E aí que o nome do Corinthians entra, porque o Talisca, como eu disse a vocês, já disse por diversas vezes que ele quer jogar no Corinthians. É o sonho dele jogar no Timão. Aí tivemos algumas informações posteriores, além dessa do ESPN, que ele quer voltar ao Brasil, e o Corinthians é tido aí como um dos favoritos pelo fato do jogador já ter desejado por diversas vezes quer jogar no Timão. Tivemos informações que o Corinthians já está se planejando para tentar contratar o Talisca, como também tivemos informações que hoje, dentro do Corinthians, não se trata isso com a menor possibilidade. O que eu posso falar para vocês? Realidade nossa no momento. Não temos dinheiro, não temos nem condições de contratar. Estamos falando de um Corinthians que está com transfer ban, tem que pagar o Santos Laguna cerca de 40 milhões de reais para livrar o transfer ban que está desde agosto. O Corinthians tem pouco mais de uma semana para se acertar com o Matias Rojas, já está condenado no CAS. Caso não entre em acordo, será outro transfer ban. Então, primeiramente, o Corinthians resolver essas coisas. A gente tem que se acertar com o Tadieres, quase 24 milhões de reais pelo Garro, que também está no CAS. 8 milhões de reais pelo Martinez. Acabei de falar do Maicon, quase 7 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar ao Shakhtar Donetsk. Então, falar do Talisca nesse momento, claro, seria um sonho, um baita de um jogador, mas infelizmente a realidade do Corinthians não permite. E ainda por cima já surgiram informações de um jornalista italiano, Marco Manpresso, que o Flamengo já está interessado, inclusive negociando com o jogador. Aí vamos perguntar, capitão, o Corinthians vai disputar o Talisca com o Flamengo? Financeiramente falando, não temos a menor possibilidade de entrar nessa disputa. Infelizmente, essa é a nossa realidade. A minha opinião quanto a essas informações que surgiram nas últimas semanas envolvendo o Anderson Talisca é a seguinte. Primeiramente, vamos falar a real. O Corinthians quer o Talisca? Absolutamente que quer. Se você chegar no Dorival hoje, Dorival, você quer o Talisca? Absolutamente que o Dorival vai querer. Estamos falando de um grande jogador. Talisca tem muito talento, um jogador que é bom de drible, velocidade, força física, joga como atacante, joga como jogador que cai aberto pelos lados do campo, meio campista, um armador. Talisca é um jogador dinâmico, versátil, espetacular. Não somente Dorival, pode perguntar para qualquer treinador do futebol brasileiro e vários treinadores do futebol mundial querem o Anderson Talisca. Então, eu chegar aqui para vocês falar que o Corinthians não quer, poxa vida, não tem como. Mas para o Talisca vir para o Corinthians, primeiramente, primeiro caso é o Corinthians resolver o transfer ban. Antes de tudo, se acertar com o salário com o jogador, o Talisca teria que entender a realidade financeira do Corinthians, apesar que o teto salarial do Timão subiu demais depois da vinda do Memphis, então fica aí uma situação difícil de repente você falar alguma coisa de um teto, digamos assim, hoje de 1.500.000 reais ou algo assim, pelo que se fala o Memphis ganha 6 milhões, mas a realidade hoje do Corinthians ela é complicada, não dá, primeiramente é o transfer ban. Imaginem todo esse dinheiro que o Corinthians tem que pagar pro Félix Torres, do Santos Laguna, o Matias Rojas, imagine esse dinheiro sendo investido para o futebol. Aí sim teríamos condições de trazer o Talisca, mas fato é que o Corinthians hoje não tem dinheiro para nada. Capitão, por que você disse que o Corinthians não tem condições de disputar com o Flamengo? Rapaziada, o desejo do atleta é jogar no Corinthians. Ele já disse que é o sonho dele jogar no Corinthians. Eu, se eu fosse o Flamengo, nem iria atrás, mas absolutamente que o Flamengo está visando o lado esportivo, o lado do futebol. E hoje, infelizmente, nós não temos a mínima condição de disputar qualquer jogador com o Flamengo se tiver que envolver dinheiro. Ou eu estou falando alguma besteira aqui. Volto a dizer, entre o Corinthians querer e o Talisca querer, existe um abismo gigantesco, que é um acerto. E aí o Flamengo tem totais condições financeiras de se acertar. Então, o Corinthians vai disputar o Talisca com o Flamengo? Haverá uma grande disputa entre Corinthians e Flamengo por Talisca? Meus amigos, hoje, analisando todo o cenário, uma política devastada do Corinthians, a situação caótica, 2 bilhões, 700 milhões de reais em dívidas. Então hoje, infelizmente, eu tenho que vir aqui falar para vocês que o Corinthians não tem condições de disputar o Anderson Talisca porque destruíram o clube nos últimos anos. Hoje, era para o Corinthians estar muito acima de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, se tivesse sido bem administrado nos últimos anos, mas infelizmente não foi. Essa é a nossa realidade, infelizmente.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo. O que vocês acham desse calendário do Timão nesse mês de novembro? Vocês acham aí que dá para ter uma boa sequência de vitórias? E quanto a essas palavras do Maicon agora dizendo que quer permanecer no Timão? O que vocês pensam? Gostariam que ele ficasse? E quanto a essa questão do Anderson Talisca, acham que existe alguma possibilidade do Timão ter ele no ano que vem? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!